Se tem um bom motivo para você gostar do futebol feminino, é o fato de essa modalidade esportiva estar prejudicando a Dona Globo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A Rede Globo transmitiu, no último domingo, em seu tradicional horário das 16 horas, uma partida de futebol entre São Paulo e Palmeiras, que terminou empatada em 1-1. A diferença desta vez é que o horário não foi ocupado pelo futebol masculino, mas sim pelo feminino. A emissora carioca optou por transmitir a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O quê? Você não sabia que a versão feminina do Brasileirão tinha mata-mata? Pois é, eu também não. O fato é que essa importante competição já foi vencida por clubes com larga tradição no futebol brasileiro, como Ferroviária e Centro Olímpico. É claro que a Globo não exibiu um jogo de futebol feminino apenas por questões progressistas. Acontece que os homens estavam de folga nesse dia, que é uma das chamadas data FIFA, dias em que a Federação Internacional de Futebol proíbe os clubes de jogarem. Esses dias ficam reservados para os jogos amistosos das seleções. Portanto, não havia partidas de futebol masculino a serem exibidas na tarde do domingo. Tipicamente, a Globo passava filmes nesses horários vagos. Dessa vez, contudo, a emissora resolveu inovar, exibindo o futebol feminino no horário nobre da versão masculina do esporte. Essa experiência também não é exatamente uma benevolência progressista da emissora. Acontece que a Globo adquiriu os direitos de exibição da Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer entre julho e agosto na Nova Zelândia e na Austrália. A ideia é acostumar o público com o futebol feminino para que a competição possa ter uma audiência aceitável. O quê? Você não estava sabendo dessa Copa do Mundo? Pois é, nem eu. O fato, porém, é que a exibição das quartas de final do Brasileirão Feminino foi um tremendo fracasso para a emissora. A audiência durante a partida foi pífia, meros 13 pontos, uma queda de quase 50% em relação ao jogo masculino exibido no domingo anterior. Aquela partida, por sinal, também foi entre São Paulo e Palmeiras, uma vitória do Verdão por 2-0, marcando 23 pontos de audiência para a Globo. Os espectadores do horário acabaram migrando para as emissoras concorrentes e também para os canais pagos. A ESPN e o Sport TV, por exemplo, roubaram muitos espectadores da Globo com sua exibição da Liga das Nações da UEFA. Com a divulgação dos resultados da audiência, logo começou o chororô da patota esquerdista, afirmando que esse é mais um caso de machismo estrutural na sociedade brasileira. A comparação com a partida masculina da semana anterior foi cruel. Mas afinal de contas, será que essa comparação é mesmo justa? E será que a audiência decepcionante do futebol feminino representa mesmo um caso de machismo? Ou será que existem outras questões em jogo nessa história? E se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like e considere se tornar membro do canal para ter acesso antecipado a mais vídeos como este. Pois bem, vamos aos fatos. O debate a respeito do futebol feminino não é novo e a coisa não parece ter evoluído muito em todo esse tempo. Essa modalidade esportiva é conhecidamente deficitária do ponto de vista financeiro, não apenas para as emissoras de TV, mas também para os próprios clubes. Muitos deles, inclusive, apenas mantêm um elenco feminino por obrigações com as confederações de futebol. Uma questão tão problemática assim dificilmente será explicada pelo simples machismo estrutural. Nesse caso, como em tantos outros, o buraco é mais embaixo. A verdade é que esportes são um mercado como qualquer outro. Para serem lucrativos, eles precisam da adesão de seu público. As pessoas precisam querer pagar por esse esporte, seja com dinheiro de ingressos ou de camisas e outros objetos, seja com seu tempo diante de uma TV. E por mais que existam sim mulheres que gostam de futebol e que se identificam com seu clube de coração, esse mercado é majoritariamente masculino. Então, por que motivo
motivo esse público, tipicamente masculino, não se dá bem com a ideia de ver 22 mulheres, geralmente muito bonitas, em campo durante 90 minutos? A resposta para essa questão é bastante simples. Os homens não buscam beleza física no futebol. Eles querem ver em campo outros atributos, que são, por sua vez, tipicamente masculinos. Força física, velocidade, capacidade de pular alto ou de se atirar para evitar um gol. Todos esses aspectos são muito importantes no futebol, um esporte agressivo que exige alto desempenho físico. E a biologia nos mostra que em todos esses aspectos, os homens possuem um corpo mais bem preparado que o das mulheres. Por mais que o discurso progressista insista em afirmar o contrário, homens e mulheres são fisicamente diferentes. Suas características biológicas não apenas os diferenciam, como tornam-nos melhores em determinados aspectos. Tanto é que é raro ver mulheres em profissões que exigem muita força física, como na construção civil, como o caso de pedreiros. Para o futebol e para tantos outros esportes de impacto, as características masculinas são mais adequadas. O mesmo não se aplica, por exemplo, à ginástica rítmica e ao nado sincronizado, esportes que são mais adequados às potencialidades do corpo feminino e que sequer possuem categorias masculinas nas Olimpíadas. Os famosos concursos de Miss são voltados às mulheres porque evidenciam a beleza do corpo feminino. Já o concurso do Mr. Olímpia privilegia atributos masculinos, músculos bem definidos que demonstram uma força física exemplar. Os exemplos se multiplicam, mas a tônica é a mesma. Certas características masculinas são mais adequadas a determinadas competições, e o mesmo vale para determinadas características femininas. Então, não se trata de se questionar, em primeiro lugar, o tal machismo estrutural que muitos afirmam existir. O caso é de se perguntar, será que o futebol, como atualmente é disputado, se aplica bem às características femininas? O fato é que diversos outros esportes adaptaram suas regras à realidade física feminina. No vôlei, a rede para os jogos femininos é 20 centímetros mais baixa que a rede para os jogos masculinos, o que é algo bastante lógico, uma vez que homens tipicamente são mais altos. No basquete, a bola das mulheres é menor e mais leve, as partidas são mais curtas e a linha dos 3 pontos é mais próxima do fundo da quadra. Contudo, a cesta é mantida na mesma altura para as duas modalidades. Isso por si só faz com que o esporte seja menos interessante para o público. Os casos se multiplicam, englobando também o golfe, o boxe e o atletismo. Porém, essa lógica não é aplicada ao futebol. Os campos masculino e feminino possuem o mesmo tamanho, a bola é a mesma e a duração das partidas é igual. Porém, o corpo feminino não foi feito para responder tão bem a essas demandas quanto o corpo masculino. Por isso, o resultado final dessa escolha ideológica é que o futebol feminino é consideravelmente inferior ao masculino do ponto de vista técnico. As partidas femininas chegam a ser decepcionantes, uma vez que fica claro para o espectador que as condições do futebol não se adaptam muito bem ao corpo feminino. Para além da questão biológica, porém, existe o fato de que os esportes precisam de outros fatores para se tornarem economicamente viáveis. O que faz o futebol gerar rios de dinheiro não é apenas a capacidade masculina de exigir o máximo de seu próprio corpo. Fatores como tradição, rivalidade, histórico do futebol no Brasil, dentre tantos outros, pesam nessa hora. E a verdade é que nem todo jogo masculino dá audiência. Apenas os grandes clássicos é que realmente enchem os bolsos dos clubes e das emissoras. Comparar uma partida de futebol feminino com um jogo masculino tradicional, como São Paulo e Palmeiras, não é sequer justo, muito menos lógico. São duas realidades totalmente diferentes, que contrapõem um campeonato tradicional e muito bem estabelecido com uma disputa da qual a maior parte dos espectadores sequer sabia da existência. E a própria Globo tem consciência disso. Afinal de contas, ela não substituiu o futebol masculino pelo feminino. Ela apenas cobriu um buraco. Porém, se você não gosta da Globo, não fique tão animado assim. A emissora não precisa
precisa ser líder de audiência na Copa do Mundo de Futebol Feminino para ter lucro. A aquisição dos direitos dessa transmissão custou apenas uma fração da versão masculina da competição. Portanto, para a emissora carioca, o que vier é lucro, o investimento foi mínimo. E hoje em dia, lucrar já é mais importante do que dominar a audiência. Pelo custo da operação ser tão baixo, no fim das contas essa história pode terminar sendo bastante lucrativa para a dona Globo. O que fica dessa história, porém, é a percepção de que o futebol, enquanto programação televisiva, está mesmo morrendo. Aos poucos, as tradicionais partidas de quarta-feira e domingo serão substituídas por transmissões na internet, muito mais orgânicas e diversificadas que o velho modelo da TV. A pluralidade de partidas disponíveis e de narradores e comentaristas vai acabar tornando a migração do futebol para a internet algo inevitável. E quando isso acontecer, esse esporte vai se adaptar às demandas do mercado. Haverá futebol para todos os gostos, inclusive em sua modalidade feminina. Isso, é claro, se realmente houver demanda para esse produto. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!